Bom, vamos lá. Para usar o Canva, né? Assim que você fizer criar a sua conta, ou seja, tiver um e fizer login nela, você vai chegar nessa tela aqui. E aqui do lado esquerdo aparecem algumas opções que são as quais você vai se preocupar mais, né? O mais interessante do Canva é que ele tem muitos templates prontos. Então você vai ver logo na entrada aqui, por exemplo, modelos para criar story do Instagram ou post do Instagram. E aí atenção que essa é a primeira questão. O post do Instagram que está como modelo aqui é o quadrado, tá? De 1080 por 1080. Se você quiser criar um naquela proporção de 4:5 com o post de pé, né, que a gente chama, você vai ter que vir aqui em criar um design e colocar um tamanho personalizado, certo? Que no caso é de 1080 por 1350, certo? A medida que já está aqui, ó, tá vendo? Aí assim que você criar, você vai ter algo, né, na linha daquilo que a gente colocou como modelo, né, para o Lab Notícias. Então o tamanho é mais ou menos esse daqui. Na tela de edição você tem aqui do lado, né, algumas opções de inserção de conteúdo. Então, por exemplo, né, a gente que está trabalhando com áudio agora nesse momento tem aqui uma animação para usar áudio, né? Que não vai aparecer porque ela está branca, mas você põe aqui, né, uma forma no fundo para poder permitir a visualização dela, né? Então, tudo no Canva é muito intuitivo, é uma interface muito amigável em sentido de que tudo é basicamente arrasta e solta, né? Inclusive os próprios elementos que estão aqui, você pode, né, segurá-los e arrastá-los e soltar aqui para colocar elementos novos, né? Aqui em elementos é onde você tem uma grande diversidade de coisas. Tem elementos gráficos, que são figurinhas, animações, ilustrações 3D, figurinhas que são conteúdos animados, né? Fotos, onde você tem um tópico específico para elas aqui, né? E a grande maioria são de bancos de imagem, tá? Inclusive você pode pegar fotos de bancos de imagem e fazer upload delas aqui, certo? Então pega uma foto de qualquer lugar, joga aqui nessa barra que ela vai ser carregada aqui, tudo bem? E claro, você pode inserir texto, né, nas suas mais variadas formas. Novamente, o Canva ele tem muitos templates prontos de texto, né, que você pode utilizar. Onde aparecem essas coroinhas é o Pro, é o plano pago, não é? Mas a maior parte das coisas, de fato, são gratuitas, tá? Ou a maior parte das coisas que a gente quer usar, tudo bem? Áudio, você faz, ele tem alguns prontos que são áudios de uso livre, de licença de uso livre, mas claro, você também pode fazer os seus uploads aqui, né? Colocar as suas peças de áudio e depois animá-las, né? Da maneira que você achar mais interessante para montar o seu post aqui, certo? É, ainda é possível mexer no fundo, ele tem alguns padrões prontos aqui para colocar e outras ferramentas que você pode conectar, tá? Eu já usei, por exemplo, emojis, né, que estão algumas prontas aqui para a gente colocar no próprio corpo do texto, né? Então, coisas que você pode inserir aqui, customizar da maneira que você achar mais interessante. E tem algumas ferramentas que ainda estão em beta, por exemplo, você descrever o que você quer que ele produza uma imagem e aí ele colocar lá para você, né? Então, não sei, poderia colocar algo como pessoa usando computador e aí ver se ele geraria a imagem para mim, né? Então, esse recurso ainda está em beta, mas é uma coisa que você pode fazer também para o caso, né, de você querer algo mais específico e está difícil de achar num banco de imagem, alguma coisa nesse sentido, ou você não tiver, sempre o ideal, né, a própria fotografia ou a imagem em questão. Então, né, aqui ele gerou, né, algumas imagens que eu posso usar. Para fazer a edição de algum elemento no Canva, você clica sobre ele, né, e aí vai aparecer algumas opções de edição na barra superior aqui em cima.
mas você aqui do lado também, tá? Nesse canto superior direito, mas você também pode clicar com o botão esquerdo sobre o elemento, no caso a imagem, e aí vão aparecer algumas outras opções, tá? No caso, essa imagem aqui eu gostaria que ela ficasse no fundo, então eu vou clicar, colocar enviar para trás, vou tirar esse quadrado colorido que eu coloquei aqui por alguma razão, e vai ser uma notícia, por exemplo, anunciando cursos, não é? Para que alguém possa fazer, né, inscrições em cursos livres. Como a cara do sujeito que está digitando não é muito importante, eu vou dar um zoom na imagem aqui e vou colocar o foco, né, exatamente em mãos digitando num teclado, né, que é justamente aquilo que eu quero que apareça mais na imagem. Como vai ficar difícil, né, só para mostrar o texto, né, que eu vou colocar aqui em cima, ele vai ficar muito invisível, né, se eu quiser, por exemplo, colocar um título, né, e aí o texto, eu tenho todas as ferramentas de edição aqui em cima, posso mudar a fonte, né, posso mudar o tamanho, a cor, né, do texto, o alinhamento, se ele vai ficar à esquerda. Posso mudar inclusive o espaçamento entre as linhas, entre as letras, né, se eu quiser que fique mais ou menos. E posso acrescentar alguns efeitos, né, como sombreado, uma caixa de fundo, que é sempre algo interessante, né, para destacar, mudar essa cor. Então, se eu fosse manter a imagem exatamente como ela está, para colocar um texto aqui, seria interessante que eu usasse algum destaque, como por exemplo essa questão da cor, né, sobreposta no fundo. Ou então, se eu não quiser fazer isso, né, vou mudar aqui esse efeito, retirá-lo. O interessante é que eu fizesse alguma edição na imagem para deixar ela apenas como meramente ilustrativa. Então eu posso, por exemplo, né, clicar aqui na edição e aí eu posso fazer alguns ajustes para, por exemplo, dar uma desfocada, não é? Em algum elemento, um pouquinho, né? Talvez só algumas gramas, e posso colocar uma transparência um pouco maior para ela, porque aí à medida, né, que ela ainda fica visível, as pessoas sabem, né, do que eu estou falando, eu consigo dar um destaque maior para o texto, sim? Então essa é uma opção, né? Inscrições abertas. E aí eu colocaria algo, né? Sempre tentar fazer um texto em tópicos naquele que vai para as redes sociais. Então vou repetir aqui a fonte, né? Dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Em todos os elementos que estão colocados aqui. E aí vou variar um pouquinho a fonte. Open Sans Extra, né? Então vou pegar Open Sans, né, da mesma fonte, mas uma variação diferente dela, não é? É a mesma fonte, mas não é da mesma família de fontes, mas eu estou usando algo diferente. Essa tarja, como ela vai ficar um pouco menor, é interessante que eu coloque uma variação, por exemplo, do uso de maiúsculas, né? Inscrições abertas. E aí eu posso dizer algo como cursos livres de marketing digital abrem inscrições na próxima terça, diz prefeitura. Certo? Vamos supor que esse fosse o título aqui da minha coisa. Só apagar esses olhinhos, que eles estão meio fora da questão aqui. Eu vou diminuir esse negócio, que ele está um pouco grande, né? Está um pouco destacado, mas eu quero ainda dar algum destaque para essa coisa das inscrições. Como o texto, vejam que se eu usar o preto, ele vai ficar confuso com esse fundo, né? Que tem essa tarja preta aqui. Então, para evitar isso, eu posso colocar um fundo, né? Algo como isso daqui. Ou então, no caso desse texto, né, vocês vão ver que se eu colocar o fundo, ele vai ficar um pouco estranho, né? Porque tem, ó, tá vendo? As linhas são de tamanho diferentes e aí fica essa curvinha meio esquisita ali. Para que isso não aconteça, eu mesmo posso providenciar o fundo. Como?
criando barras, tarjas, os elementos que eu achar mais interessante. Vou colocar aqui, por exemplo, esse quadradinho e colocar uma cor, não sei, diferente do amarelo, né? Algo que seja, não sei, azul. Esse azul aqui bem escuro para a gente destacar aí o texto, né? Colocar um pouco mais chamativo, né? A cor aqui um pouco mais clara. E aí eu posso fazer uma divisão, né? Diminuindo aqui os tamanhos das barras, ó, acertando para o tamanho do texto, né? Então eu colocaria esse. Aí tá difícil de mexer em algum elemento, posso dar um zoom, tá? Aqui embaixo, ó, faço esse controle, tá? Para conseguir editar de uma maneira mais tranquila, né? Então, posso colocar essas barras aqui, né, para destacar o texto e mudar a cor dele, né? Colocar talvez branco, que fica com a visibilidade melhor, né, em contraste com o azul. Então, estou colocando aqui, né, vou colocar nas outras linhas. Para mim fazer isso, eu clico aqui, Ctrl C na barra azul, Ctrl C, Ctrl V. Se ela ficou por cima do texto, o ajuste que eu faço é simplesmente botão direito, mover para trás, né? E aí consigo fazer, né, essa delimitação de uma maneira que eu dê destaque para o texto, né, e ele fica visualmente mais chamativo, né? Então, só para pegar o mesmo tamanho daquela de cima, Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuindo aqui para baixo. E vejam que eu estou me preocupando em alinhar os elementos, certo? Sempre que você faz alguma movimentação de algum elemento no Canva, ele mostra para você sugestões de alinhamento. Então, por exemplo, estou segurando essa barra agora e vou movê-la de lugar. Vejam que ele mostra uma linha pontilhada lá em cima, ó, à medida que eu vou movendo os elementos, mostrando onde ficaria mais ideal para mim colocar em alinhamento com alguma outra coisa. Então, como o texto ele vai acompanhar essa tarja, seria interessante que ele ficasse no mesmo nível do texto de cima, né? Então, essa barra, o interessante é que ela fique alinhada exatamente como o Canva está mostrando aqui. E não aqui, por exemplo, né? Porque ia cortar um pedaço do texto, ou então aqui que ia ficar muito grudado, né? Mas para ficar alinhado com o elemento que está ali em cima, né? Então, só para terminar aqui, vou fazer ainda essa coisa aqui com a barra, colocar aqui, mover para trás. Então, já tem algo que visualmente está bem mais razoável, né, do que aquilo que estava no começo, e a minha peça de áudio, ainda está pululando loucamente ali atrás. Vou mover esses elementos todos. Se eu quiser mexer só um pouquinho, carro de som, certo? Se eu quiser mexer todos esses elementos juntos, tem como eu fazer isso, tá? Vejam que se eu quiser arrastar, o texto vem sozinho. Então é só realmente muito intuitivo, né? Para a imagem não vir junto, se eu quiser que algum elemento fique parado e outros continuem se movendo, clico na imagem e venho aqui no cadeado, ó, tá vendo? Porque aí o fundo fica bloqueado e ele não vai mexer quando eu arrastar todos esses elementos. Selecionei os 3 barrinhas azuis que eu coloquei e o bloco de texto, e aí sim eu posso arrastar aqui para cima, certo? Como eu quero dar um destaque para a imagem, então eu tenho que pensar um enquadramento onde o texto não anule o efeito que eu quero produzir, né? Então, o texto ele teria que ficar ou um pouquinho menor, né, para conseguir dar um destaque interessante para a imagem, né? E aí, como as barras são independentes, ó, eu posso, né, colocar aqui uma coisa, né, que vai acompanhar melhor o texto, só subindo aqui, né, para não ficar tão deslocado assim. E aí eu posso colocar, não sei, um áudio, né, do prefeito fazendo essa declaração. Para esse elemento também não ficar tão deslocado aqui, outra coisa que eu posso fazer é dar algum destaque para esse áudio, né? Eu não precisava usar necessariamente essa animação, né? Mas poderia ser qualquer outra. Mas se eu quisesse, né, insistir nessa daqui, poderia colocar talvez, não sei, uma bolinha, né, com o áudio na frente, porque aí vai ficar claro, né, que ele tem algum áudio sendo tocado aqui.
e as pessoas podem entender que tem algo sendo reproduzido, né? É ainda mais interessante para mostrar quem está falando, ao invés de eu ter uma imagem genérica no fundo, poderia ser uma foto do próprio prefeito, porque aí fica até subentendido que seria ele que estaria dando essa declaração em áudio, certo? Então, uma rápida demonstração, não vou fazer uma finalização, né, gráfica aqui do post, até para o vídeo não ficar muito longo, mas apenas para vocês entenderem as potencialidades que a gente tem para a edição dos elementos, tá? Aqui, novamente, a questão de alinhamento, ó, seria interessante eu deixar tudo aqui dentro da mesma caixa, né? E o próprio Canva, no momento em que você vai colocar esses elementos dentro do quadro da imagem, esse quadradinho que ele mostra fechado aqui é justamente para mostrar o centro de atenção da imagem, ou onde você deve concentrar os elementos informacionais, certo? Porque fora deles, em geral, as pessoas não costumam prestar muita atenção. Tudo bem? Era isso.